Bendito seja o Senhor nosso Deus eternamente, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje, amados irmãos e irmãs, é o 9º dia do nascimento do nosso querido irmão e filho, o Cipreste Ivan, que nasceu para os céus há 9 dias atrás. É uma data importante, segundo o que a Santa Igreja, na sua tradição histórica, nos ensina e traz até nós. Do 3º dia, bem, antes, para que saibais, porque eu não tive a oportunidade de o fazer, do 1º dia, em que alguém, neste caso o Cipreste Ivan, nasceu para os céus, até ao 3º dia, segundo a santa tradição da Igreja dos Apóstolos e da Igreja primitiva, a alma daquele que partiu, cujo corpo ficou adormecido na nossa terra, onde ainda habitamos, é-lhe permitido, à sua alma, neste caso do Senhor Cipreste Ivan, em concreto, que do 1º ao 3º dia, a sua alma pudesse visitar todos os lugares da terra. Normalmente, o que é que a alma faz? Segundo a experiência dos Santos Padres da Igreja, a alma fica, a maioria das almas, isto é, porque depois da morte o corpo ficou na terra, só está a alma viva, o corpo está adormecido, à espera da ressurreição. Então a alma, durante o 1º dia, 2º dia, 3º dia, fica em torno ou do caixão, ou do cemitério onde está o seu túmulo, ou em torno dos lugares, na casa, ou junto dos amigos, ou dos pais, onde habitou e foi amada, e amado aquele corpo e aquela alma. Há outras almas, que são as almas daqueles que nós sabemos hoje, que são santos. Essas não ficaram junto do túmulo. Nós não sabemos. Eu não sei se o Senhor Cipreste Ivan esteve em casa, do 1º ao 3º dia, ou se foi a Jerusalém, ao túmulo de Cristo, que a alma, filho, não viaja à velocidade do pensamento, nem à velocidade da luz. Viaja à velocidade do amor de Deus. Então, é um ordenamento de Deus, é uma bênção de Deus para que a alma seja livre e vá. Quando a alma vai, ela já está. Eu, para chegar daqui ao outro lado do Tejo, eu demoro determinado tempo, consoante haja mais carros na estrada ou menos. A alma não. Se Deus dissesse vai para o outro lado do Tejo, já lá está. Antes da frase terminada, ela já chegou. Então, as almas dos santos não perdem tempo nas casas onde viveram com os seus familiares, nem a visitar o cemitério, nem ficam junto do seu túmulo. Elas correm para o Santo Sepulcro, ao encontro dos lugares onde Cristo, na sua divindade enquanto Deus e na sua materialidade humana enquanto homem, tocou, viveu e esteve. E onde ele venceu a morte. As almas correm para lá. Bem, mas o que nós sabemos é que durante os 3 primeiros dias é dada à alma a liberdade de andar pela terra, visitando os lugares que desejar e onde ela se sentiu melhor. Onde se pode vir a sentir. Como eu disse, dos santos, há almas dos que são mesmo santos, que vão para o paraíso, todos, e esperemos que o Senhor, a Cipreste Ivan, também vá para o paraíso. É essa a nossa esperança, pelo amor sacrificado que ele viveu. Essas almas vão a Jerusalém. Não estou a dizer que também não estiveram um pouco junto do seu túmulo, porque quando a alma vê, quando o corpo adormece e morre, dizemos nós, vejam a perplexidade da alma. Qual é o choque quando a alma desperta e olha para o seu corpo que não mexe? Quer falar com os que estão em torno do caixão ou em torno da sua cama no hospital e vê todos chorarem, abraçarem o seu corpo e ela não pode dizer uma palavra. Ela não pode fazer nada. Mas ela ouve e ela vê. Ainda que a sua boca esteja no corpo com ela fechada e os seus olhos fechados estando no corpo adormecido e os seus ouvidos ligados à monumentalidade fisiológica e biológica da natureza humana do seu corpo, também é suposto não ouvirem. Então, porquê é que a alma vê? E porquê é que a alma ouve? Porque Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, permite que assim seja pelo Espírito Santo. Que seria suposto só voltar a ver e a ouvir e a falar quando o seu corpo fosse ressuscitado, quando Cristo, Nosso Senhor, vier pela segunda vez, na sua segunda vinda, ressuscitar os mortos e os vivos. Mas Cristo permite. E o Espírito Santo, como Cristo permite, ele é o enviado do Pai. É Ele também que envia o Espírito Santo da parte do Pai para que as almas vejam, ouçam e se comuniquem connosco, se assim Deus permitir. É raro que alguém que partiu venha ter com aqueles que ficaram, mas acontece. Deus às vezes permite
que as almas dos nossos entes queridos possam visitar-nos. Isto é da tradição santa da Igreja Ortodoxa. E vem por várias razões. Por exemplo, para agradecerem o amor com que foram amados na sua alma e no seu corpo enquanto viveram. Para virem tornar presentes alguma mensagem da parte do Senhor nosso Deus para nos admoestar, para nos alertar, para andarmos pelo bom caminho e não pelo caminho que andamos. É raro, mas acontece. Ainda, na Sagrada Escritura, esteja dito, na história de Rico e de Lázaro, que isso não é assim. Não vale a pena, porque tiveram a lei e os profetas e não os ouviram. Também ressuscitar alguém dentre os mortos para lá ir, ter com os teus irmãos e familiares, diz Abraão a quem? Ao rico, que maltratou Lázaro. Não adiantava nada, porque eles não os iriam escutar também. Mas aqui não estamos a falar de alguém que ressuscitou. Estamos a falar de uma alma que está no paraíso e que Deus permite que, antes da ressurreição do seu corpo, venha alertar aqueles que ela amou e pelos quais é amada. E por outras razões, o Senhor permite que às vezes aconteça, mas são coisas raras. Não contemos com essas medidas de excepcionalidade. Bem, do 3º ao 9º dia, hoje termina o 9º dia, Deus permite que a alma dos seus filhos e Nosso Senhor Jesus Cristo, que a alma dos seus irmãos do batismo, ascenda aos céus. Do 3º ao 9º dia, a alma entra nos céus. Ela já foi apresentada a Deus no primeiro dia, a Cristo Nosso Senhor. Vagueou pela terra durante 3 dias. E agora, do 6º ao 9º dia, do 3º, perdão, ao 9º dia, ela vai para os céus e vai conhecer todas as moradas celestes. Vai conhecer tudo aquilo que vai ser próprio a todos aqueles e aquelas que depois da ressurreição dos seus corpos forem dignos de, sendo iguais a Cristo, entrarem no reino dos céus. E hoje por aqui me fico. Quando for o 40º dia, eu direi o que é que acontece do 9º ao 40º dia. Bem, então, o Senhor Cipreste Ivan esteve até o dia de hoje, a sua alma esteve nos céus, com Cristo, com a Mãe de Deus, com os anjos de Deus, não com os santos e as santas. Os anjos, os santos e as santas não estão no reino dos céus. Já vos disse muitas vezes, mas eu sei que o rigor é difícil de assimilar. E porquê é que o Senhor Cipreste Ivan do 9º dia, do 3º dia ao 9º dia, não está com os santos e as santas? Porque ele não está no paraíso. Ele entrou no 3º dia no reino dos céus. E no reino dos céus só está Cristo, na sua natureza humana, ressuscitada e divina. Porque o Senhor é Deus também plenamente. E a Mãe de Deus, porque a ressurreição da Santíssima Virgem Maria não foi uma ressurreição feita por Nosso Senhor Jesus Cristo quando ressuscitou sua mãe, como aquela ressurreição, como eu já vos expliquei muitas vezes, que ele fez com Lázaro. Lázaro foi ressuscitado, mas viveu mais 20 ou 30 anos e voltou a morrer. Maria, Mãe de Deus, morreu e Cristo deu-lhe aquela ressurreição que nos dará a cada um de nós quando Ele vier pela segunda vez. Nós, quando fomos ressuscitados por Cristo pela segunda vez, quando morremos e ressuscitarmos, é para nunca mais morrermos. Nunca mais vai acontecer como Lázaro, ou como aqueles todos que foram ressuscitados durante o tempo de Cristo, enquanto Ele andou com os apóstolos. Todos esses estavam mortos, voltaram à vida e voltaram a morrer, ao fim de uns anos, 20, 30, 40, não sei, depende. Alguns nós não sabemos quantos anos viveram. A Mãe de Deus, para a Mãe de Deus, Cristo antecipou, é como se Cristo houvera antecipado a sua segunda vinda. E então, quando ressuscitou a sua mãe, deu-lhe o corpo imortal, aquilo que nós chamamos o corpo glorioso, o corpo espiritual. Mais uma vez chama a atenção, corpo espiritual não significa corpo desmaterializado, significa o nosso corpo velho e antigo, que foi posto, adormecido para nós e morto para o mundo, dentro daquele caixão, debaixo de 1,20 m de terra em cima do mesmo. É esse corpo que é ressuscitado, na sua forma biológica e fisiológica. E é esse corpo Cristo envia o Espírito Santo da parte do Pai penetrar esse corpo e ensopá-lo dele próprio, dele o Espírito Santo. Por isso se chama o corpo glorioso. Então esse corpo, porque é habitado, o nosso depois, porque é habitado pelo Espírito Santo, como acontecerá com o corpo do Senhor Arcipreste Ivan, e esse corpo glorioso que o Arcipreste Ivan terá, como nós esperamos ter também o nosso dia, não será mais passível de corrupção. Não vai envelhecer, não vai ter problemas no coração, não vai ter nenhuma necessidade de coisa alguma, não vai ter cansaço, não vai ter fome.
não vai mais poder pecar, porque após a morte nós não pecamos. Por isso é que a morte é permitida por Deus. Não foi Deus o criador da morte, porque Deus é o criador dos vivos, tanto que Ele ressuscita os mortos para que voltem a ter vida, mas permitiu que a morte acontecesse, pela desobediência e pela quebra de comunhão de Adão e Eva com Ele, Deus. E a morte ainda é um carinho, é um afago. A morte, repito, para que todos entendam, é um carinho e um afago no nosso rosto, da parte de Deus. Ninguém entende isso. Até a mim custa compreender e não me impedirá de chorar. Se eu ainda estiver vivo quando meu pai e minha mãe partirem, eu vou chorar. Mesmo tendo a certeza e a esperança absoluta da sua ressurreição. Para vos dizer, porque é que a morte deixada, permitida por Cristo, é um carinho e um afago na nossa vida, no nosso rosto? Porque a partir daquele momento não podemos mais pecar. Acabou. Assim que morremos não podemos pecar mais. Porque o instrumento do pecado é o nosso corpo que escuta uma alma mal cuidada. A alma conduz o corpo, mas como o olho fino da alma, que é aquilo que nós chamamos de espírito, não está virado para Deus, aberto para a contemplação divina, mas fechado, então toda a alma está em trevas e conduz o corpo para onde? Para os acidentes permanentes, como um motorista embriagado conduz o carro contra uma parede, contra um caminhão e é destruído, e ali encontra a morte. É também a nossa morte, é espiritual e humana. Mal comparado, para que entendais, é como se a alma fosse o motorista e o carro, uma viatura, o nosso corpo. Quem é que conduz o carro? O motorista, não é? Se ele não estiver ao volante, são, lúcido, o que é que acontece ao corpo? O que é que acontece ao carro? É destruído, tem um acidente, vai para algum sítio e morre a alma, morre o motorista e despedaça-se a viatura. Isto é uma linguagem muito chã, muito pequenina, para que entendais. Um dia eu falarei sobre almas, mas tem que ser só sobre a alma, porque são coisas complexas, algumas, por mais detalhes que eu dê, mais sinónimos para que percebais, mas é importante que entendamos. É pouco, mas é muito para quem nada sabe, o pouco que a Igreja nos comunica sobre a morte. Para quem nada sabe é muito, mais irmãos e irmãs. E o que é que nós sabemos? Se calhar nada, nem do pouco que a Igreja tem para nos transmitir. Nós conhecemos e sabemos. E eu, se não soubesse, gostaria de saber o que é que podemos contar depois, com o que é que podemos contar depois da nossa morte, amados irmãos e irmãs. Então, como eu estava a dizer, no reino dos céus, o Senhor Cipreste Ivan entrou no terceiro dia, até ao dia de hoje, e esteve com Cristo e com a Mãe de Deus, que são os únicos que estão no paraíso, porque são os únicos que têm o corpo glorioso, ressuscitado para sempre e que não passará mais pela morte. Porque é que não estão as outras almas? Porque as almas dos santos estão no paraíso. Não podem entrar no reino dos céus, como diz São Paulo, porque o reino dos céus não é para almas com corpos, não é? Nem para almas sem corpos, é para corpos com alma, diz São Paulo. Então, os que estão no paraíso ficam nos paraísos à espera da ressurreição. Porque é que então o Senhor Cipreste esteve até o dia de hoje no céu? Como todos, não foi só ele, todos que partem, com todos que partem acontece o mesmo, por misericórdia divina, para que a alma veja, pelo que lutou, pelo que conseguiu, ou não. Se conseguiu, ao longo da sua vida terrena, assemelhar-se em tudo a Cristo, ou se fez tudo para se afastar de Cristo. E o Senhor vai mostrar, independentemente de depois da ressurreição final do nosso corpo, está no cemitério, irmos para o reino dos céus ou não, Cristo mostra às nossas almas tudo. Aos que Ele já sabe que vão para o reino dos céus, e há aqueles que Deus sabe que não irão. E Deus sabe, não é porque tenha determinado ou pré-determinado a nossa vida. Deus sabe, porque Deus, antes de nos haver criado, já esteve em todos os momentos, de todos os anos, que nós iríamos viver ainda, sem sermos havido criados, e Ele já esteve no nosso futuro, esteve, está e estará sempre. Então Cristo assistiu, para que entenda, antes de nos haver criado Cristo, o Pai, o Espírito Santo, o Verbo de Deus, assistiram a todos os nossos atos, de toda a nossa vida, de todos nós, de todos os séculos, de todas as eras, desde Adão e Eva até àqueles que ainda vão nascer e morrer, que ainda não nasceram, tudo o que nós decidimos e fizemos, todos os bater de asas de todos os colibris e todas as borboletas estão presentes diante de Deus. Então Deus sabe o que é que nós decidimos. Imaginemos que eu, por exemplo, duro mais um ano.
Bem, mas eu só sei o que vou fazer daqui a 12 meses quando chegar lá, não é? Deus já, antes de eu haver nascido, sabia que o Metopita João, entre os seus ano X e ano Y, iria fazer isto. Porquê? Porque Ele está presente, olhando o que eu faço. Eu ainda não fiz. No tempo dos homens, da criação do espaço e do tempo, eu ainda não cheguei lá. Porquê? Porque eu preciso de tempo cronológico. Eu preciso de horas para chegar lá. Deus não está no tempo existencial. Deus está fora do tempo. Então todas as coisas são presentes. Ele sabe tudo que nós vamos fazer e já fizemos, antes até de havermos feito, não porque predeterminou que uns fossem santos e outros demónios, que uns fossem ladrões e outros amigos de seus pais, que uns fossem abençoados e doces e outros fossem malvados. Não, nós escolhemos usar a liberdade que Deus nos deu para nos afastarmos dele ou para nos aproximarmos dele, para amarmos pai e mãe ou para nunca mais visitarmos nem pai nem mãe, nem netos nem filhos, porque os abandonamos, para pegarmos o que é nosso e dar aos pobres ou usarmos a nossa liberdade para roubar os pobres ou ricos. Entendem? Então não é Deus. Quando dizemos Deus já sabia, sim, Deus já sabia, mas não interferiu. Se Deus interferisse, se houvesse predestinação com destino, como nós dizemos já, foi o destino. Mentira. É tudo ignorância humana. Se houvesse destino e eu fosse predestinado, então uns iriam para o reino dos céus e outros para o inferno. E não era uma injustiça, porque é que uns nasceram então para ser ladrões e outros para ser santos. Não era injusto para aqueles que nasceram para ser ladrões não poderem ser santos. Então isto não é verdade. Nós somos predestinados, como diz São Paulo, predestinados à salvação. Porquê? Pela presciência divina. Porque antes de nós fazermos seja o que seja, que venha a ser, antes, melhor dizendo, do nosso nascimento, Deus já presenciou todos os nossos atos que nós iremos fazer quando Ele nos criar no tempo. Porque antes de Ele nos criar no cosmos, do tempo, os planetas que nós vemos quando olhamos para o céu, antes disto tudo existir, nós já existimos plenamente como somos e no que somos, no amor de Deus. Só não existimos criados com um ponto existencial tomado do nada em que nós existimos para o tudo em que começamos a ser o que somos. Mas Deus já nos conheceu antes e depois. E ao mesmo tempo Ele está no passado, no futuro e no presente. Por isso, Deus, para vos explicar só rapidamente, somos predestinados à salvação, quer dizer, que Deus predestinou à salvação aqueles que querem ser santos. Porquê? Porque Ele viu que ao longo daquela vida, aquele santo, por exemplo, a mãe de Deus, não é? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde antes de toda a eternidade, antes de criar todo o universo, Ele viu também que Maria iria aceitar ser mãe de Deus. Viu que Maria, Nossa Senhora, que nunca iria pecar quando fosse criada no tempo, mas Ele já assistiu a essas decisões todas que Maria tomou antes de haver nascido diante de Deus, ainda que no tempo presente ela só as fosse praticar ao longo da sua vida. Só que Deus assistiu desde toda a eternidade a todos os atos de Maria. Então foi predestinada a ser salva. Porquê? Porque Deus constatou, verificou, antes do tempo que nós conhecemos, que ela quis ser a primeira a trilhar, a fazer o caminho de seu filho, tomando Cristo como modelo. E como ela é mãe de Cristo, mas ela é a primeira a ser salva por nosso Senhor Jesus Cristo. Também o Senhor Cipreste Ivan tomou este modelo na sua vida, modelo cristológico, modelo de Cristo. E porquê é que eu sei isso? Pelos atos praticados, não foi porque ele me tivesse dito, me houvesse dito, porque ele nunca guerreou com o seu irmão, nunca entrou em guerra com nenhum irmão, ele nunca, nem em casa de seus pais, nem no rol dos seus amigos, alguma vez trouxe à colação presente uma crítica. Olha, amigo tal, amigo António, amigo José, é que portou-se tão mal, olha aquele, nunca! Os nomes dos outros que haviam praticado algum ato mau para com o Senhor Cipreste Ivan eram chamados ao tempo presente. Ele só falava dos que eram bons, dos que eram modelo e exemplo para todos aqueles familiares ou amigos com quem ele falava. E isto é um exemplo de santidade, mais irmãos e irmãs. Não estou a dizer que o Senhor Cipreste vai ser glorificado e posto em mim, não sei, só a igreja sabe, não faço nenhuma ideia, mas sei que ele fez tudo para ser santo e que está no paraíso, indubitavelmente. Eu creio e sou livre de crer, porque não há dogma de fé para eu dizer que posso ou não posso. É crer e ter esperança e fé que determinado ser humano que eu conheça, homem ou mulher, esteja ou não no paraíso.
E eu creio que está, de facto, no paraíso. Isto é, no paraíso estão as almas que já beneficiam das delícias antecipadamente dadas por Cristo, que um dia terão na plenitude, quando entrarem com o seu corpo glorioso no reino dos céus. E eu creio que o Senhor Cipreste já vai saborear a partir do 40º dia, não ainda, a partir do 40º dia, que é quando, depois eu explicarei, não vou, como vos disse, não vou explicar agora, as almas entrarão definitivamente no paraíso ou no Hades. E a partir desse momento, sim, ser-lhe-á dado pelas nossas orações. Por isso é que é importante que oremos pelas almas do Senhor Cipreste Ivan. Da mesma forma que nós precisamos de uma mesa farta com comida dentro do prato para alimentar este corpinho biológico, para que o estômago possa ter algo para nutrir e espalhar depois pelos vasos sanguíneos, para que o nosso corpo, até a última célula, possa ter vida biológica, também o alimento da alma são as nossas orações. Se nós não orarmos, não rezarmos pelo Senhor Cipreste Ivan, todos os dias, e por aqueles nossos entes queridos, que nós amamos, pais e familiares e amigos, essas almas passam fome. É como se fossem mendigos, estendendo a mão onde não cai pão. Estendendo a mão onde não cai pão. Por isso a nossa oração é crucial que todos os dias oremos. Quando São Paulo diz, orai sem cessar, isto é, orai sem parar. São Paulo não é burro, ele é apóstolo, não pode ser ignorante. Então o que é que ele quer dizer? Fiquemos 24 horas sem parar a orar? Não! Orar sem cessar é em todos os momentos, ao longo do nosso dia, não desaproveitarmos um segundo em que não nos lembremos daqueles que amamos. Mas não pode ser durante 24 dias, porque São Paulo sabia que há quem tenha que pôr a mesa em casa, quem tenha que lavar o chão, quem tenha que buscar os filhos e levá-los à escola, quem tenha que limpar a igreja, quem tenha que acender as lamparinhas. Bem, podemos ir rezando, não é? Não estamos concentrados a 100%, mas queremos também. Então, orar sem cessar significa aproveitar todos os momentos para lembrar do Senhor Cipreste Ivan, mais ainda do que dele nos lembrávamos quando ele estava vivo no seu corpo. Porque um dia ele voltará a estar no seu corpo, um corpo maravilhoso e admirável, melhor em tudo. Nem pode ser 1000 vezes, nem 20 bilhões de vezes, porque não há termo comparativo. Ele terá o corpo igual ao de Cristo Nosso Senhor, como todos nós, que formos para o reino do céu, teremos. Terá todos os poderes que hoje não tem. O corpo dele era frágil. Ele terá um corpo fortalecido no amor de Deus. Não há mais enfermidade que toque o corpo do Senhor Cipreste Ivan quando ele for ressuscitado, quando a segunda vinda de Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, mas para que a alma dele, no paraíso, depois do 40º dia, ali permanecer, esperando que o seu corpo seja ressuscitado, para que a alma dele seja cada vez mais purificada, mais aperfeiçoada, mais santificada por Deus, nós devemos pedir a Deus, devemos orar. Bem, e Deus não sabe, Deus sabe, mas é importante que nós saibamos. Deus já sabe, Ele já está informado, Ele sabe exatamente o que é que a alma do Senhor Cipreste Ivan precisa, e nós sabemos, também deveríamos saber, porque tudo o que Deus sabe, Deus deixou-nos, para que nós soubéssemos também tudo o que tem a ver com a revelação. Entendem? Então, demos por justiça a herança que o Senhor Cipreste Ivan reclama de nós e oremos por ele. É justo que oremos por ele. Ele tem direito às nossas orações, porque antes de nós o amarmos, ele nos amou muito, até nos seus silêncios. Ele era amoroso para connosco. Muitas vezes nós fazemos ruídos, não ouvimos, nos dizem aqueles que nos amam, porque se calhar nem nos amam, só fazem ruídos. Ele era um homem de silêncio, não era um homem de muitas palavras, de algumas. Não estou a dizer que o Senhor Cipreste Ivan era santo, nem estou a dizer que ele era perfeito. Estou a dizer que ele quis, conhecedor que era dos seus pecados e das suas imperfeições, ele quis ser mais do que o pouco que ele próprio via que ainda era. Pouco comparado com Cristo, se calhar muito. Ele era, o Cipreste Ivan, comparado connosco. Só Deus sabe. Então, amemo-lo, mas não assim, verbalizando, eu amo-te muito, Cipreste Ivan, não. Às vezes, calemos a boca, não digamos nada, eu amo-te, Cipreste, e venhamos pôr a cabeça no chão à igreja, fiquemos 1 hora por semana a orar por ele, ou nas nossas casas, ou todos os dias sem cabeça no chão, cabeça ao alto, mas lembrando sempre, não é só, Senhor, lembra-te do Padre Ivan, isso é pouco, depois tomamos uma cervejola, lembra-te do Padre Ivan, comemos um ovo cozido, isso não é nada, isto é alhos como calhos.
Quando estamos na praia, nós não estamos sentados no sofá. Quando estamos sentados no sofá, não estamos deitados na cama. Então, quando oramos, há uma quantidade de coisas que não podemos estar a fazer ao mesmo tempo em que oramos. Entendem, filhos? Onde é que podemos, mesmo assim, ir orando e fazendo alguma coisa? No carro, estamos a conduzir o carro, sem distrações, dizer: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. Se podemos. Ando a limpar o jardim, as folhas do jardim, posso dizer: Senhor, lembra-me do meu pai, que partiu de minha mãe. Ou usar a oração do coração, a oração de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Deus vive, tem piedade de mim, pecador. Mas em muitas outras, eu diria a maioria das coisas, não devemos, porque não são propícias a escutarem estas palavras que apelam ao amor e à misericórdia e à compaixão de Deus sobre nós. Então, filhos, amai o Senhor Cipreste Ivan, porque na medida em que o amemos, amai, estou incluído, amemos o Senhor Cipreste Ivan, assim, dando-te dele, orando por ele, transportando o seu nome como modelo das nossas vidas. Ele foi modelo em muita coisa para nós. Cada um de nós terá modelos diferentes que encontrou no mesmo homem. Porque vivemos o quê? Situações diferenciadas e distintas com ele. Nem todos vivemos o mesmo, nem todos estivemos nas mesmas horas, nos mesmos momentos, nos mesmos sítios, nas mesmas alturas, com o Senhor Cipreste Ivan. E isso vai-nos dar uma tonalidade, uma coloração diferente do exemplo e do modelo que exala das ações daquele homem que nós amamos e que amamos. Põe o verbo no presente, amamos, porque ele está vivo. E o seu corpo não morreu, senão não seria ressuscitado. Adormeceu. É um sono um pouquinho mais longo. Então, filhos, não sejamos como aqueles que dizem: mas Deus às vezes aponta-me o dedo, sinto-me acusado. Eu digo isto porque já disseram isto. E eu digo: não, estás enganado, filho. Deus não apontou o dedo. Deus não apontou o dedo. Deus estende a mão inteira. Mas não é para apontar como um acusador. É para estender a mão para que nos levantemos, não com a nossa força, mas com a força da mão à qual nos agarramos, que é a mão do próprio Cristo. Cristo não nos aponta o dedo, porque Ele não é o acusador. Cristo é o nosso Salvador. Ele é o Salvador do Senhor Cipreste Ivan. E Ele porá o Senhor Cipreste Ivan no reino dos céus, porque certamente, é o que eu creio, pela vida do Senhor Cipreste, Ele tudo fez para que Deus tenha misericórdia dele. O que eu quero, para terminar, dizer é que os atos que eu conheço do Senhor Cipreste Ivan preenchem o critério mínimo para poder o Cipreste Ivan estar ao alcance da misericórdia e da compaixão divinas. Porque nós não somos salvos porque quisemos muito ser salvos. Não depende de nós a salvação. Ninguém será salvo porque quer muito ser salvo, porque todos os méritos da nossa salvação são de Cristo. Cristo conquistou na cruz tudo, toda a nossa salvação. E nós poderíamos então dizer: então, se já conquistou a salvação e nada mais tem que fazer, porque tudo o que era possível ser feito, Cristo fez, porque é que agora tenho que ir à igreja? Porque é que eu tenho que mudar de vida? Porquê, filhos? Porque uma coisa é Cristo ter feito tudo e aí eu nada poder fazer para entrar no reino do céu. Outra coisa é eu querer herdar as consequências na herança da salvação que Cristo conquistou para mim. Eu tenho que querer ir para o reino dos céus. Eu tenho que querer e aceitar a salvação que Ele conquistou na cruz. Eu não fiz nada para isso. Nada nem posso fazer. Só Cristo poderia ter morrido e matado a morte com a sua própria morte. Então, isso aí eu não posso fazer nada. Então o que é que eu posso fazer? Posso e tenho que fazer, se quiser, ninguém me obriga. É ser igual a Cristo. É amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoou. É fazer silêncio como Ele fez no deserto, durante os 40 dias de jejum, como o Senhor Cipreste. Muitos de vós conheceste o Senhor Cipreste Ivan muito melhor do que eu. E sabeis que é a verdade o que eu digo. E muito mais poderia dizer se eu o houvera melhor conhecido. Então, vós que o conheceste melhor, sabeis que ele era um homem mais de silêncio do que de muitas palavras. Então, talvez ele seja um modelo, em alguns momentos, para nós levarmos em consideração na nossa vida. Era um homem bondoso. Quando a nossa bondade estiver esquinada, for pequenina, lembremos que ele era um homem generoso, talvez a nossa generosidade aumente. Lembremos que ele era um homem disponível, não faltava nem à igreja, nem ao compromisso com os seus pais, nem com os seus filhos, nem com os seus amigos. Lembremos de ser pessoas de compromissos, de palavra, de honra, caráter assumido. Para quê? Para que a vida do Sr. Padre Ivan tenha servido de fermento também para nós, como um fermento leveda ao pão,
que a vida do Sr. Padre Ivan, enquanto esteve na sua fisicalidade e no seu corpo biológico connosco, sirva de fermento para nós nos tornarmos melhores do que éramos, para sairmos do olhar posto no chão para o olhar posto lá onde Deus nos chama a irmos, não é onde Deus está. Deus está em todo lugar. Porque se nós só olharmos para o céu, o que é que acontece? Não vemos o Cristo que está em cada um dos nossos irmãos. Por isso, sou bem rigoroso. Olhemos para o céu, que é o lugar para o qual somos convidados a ir. Mas antes de olharmos para o céu, nós que temos olhos no chão, quando nos levantamos, antes de vermos o céu lá em cima, vemos o quê? O rosto dos nossos irmãos. E temos que encontrar Cristo em cada um deles. E o Padre Ivan, ele encontrou sempre, talvez não, mas muitas vezes ele conseguiu. Muitas vezes ele foi generoso e muitas vezes ele amou ao ponto de, no seu sofrimento, não encontrar desculpa para se tornar vítima, nem vitimizar aqueles que o vitimizaram a ele. No seu sofrimento, ele encontrou espaço para ser livre. Tantas vezes, eu vi tantas vezes ele disse, algumas, pelo menos. Então, queridos irmãos e irmãs, abençoados sejais por teres vindo hoje no 9º dia. E no 40º dia possais vir também, aqueles que estiverem cá e que puderem. Eu sei que todos vós o amais, certamente mais do que eu o amei. Mas não estamos a medir aqui pesos, quem amou mais ou quem amou menos. É bom é que agora tomemos o Sr. Cipreste Ivan, os que amaram mais, os que amaram menos, para que todos nós mudemos o ritmo da nossa proximidade com Cristo e com o Padre Ivan também. Porque se nós vimos Cristo no rosto, no coração do Padre Ivan enquanto ele viveu, certamente já começamos a encontrar Cristo na nossa vida. E essa é a condição sine qua non, condição necessária para podermos entrar no Reino dos Céus, como já vos disse, e aqui termino. Nenhum de nós entrará no Reino dos Céus se só estivermos à espera de encontrar Cristo depois da morte, depois de ressuscitarmos. Ou encontramos aqui, na nossa vida, Cristo, ou não o encontraremos nunca. Nunca. Vede como esta vida é preciosa. O Senhor vos ama em cada um dos vossos dias, vos acompanhe e vos amamente e alimente ao seu amor em todas as horas em que o vosso corpo respira. Amai-vos uns aos outros, como Cristo vos ama. E lembrai-vos neste vosso amor, que vos leva até Cristo, e que Cristo derrama sobre vós aquilo que Ele é. Lembrai-vos do Cipreste Ivan. Uma noite abençoada para todos. Bem-aja.